Olá, meus jovens, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você vê esse vídeo aqui. Eu vim trazer hoje para vocês um tema muito interessante, né? Nós estamos numa época em que a gente vê que grande parte do ser humano, né, estão com algum tipo de problema psicológico, psíquico, transtornos, síndromes, assim por diante, né? Estamos na era, né, dos transtornos mentais. E hoje eu gostaria de falar com um tema muito interessante, que ele fala sobre o vazio que grita, né? Então ele vai falar o quê? Sobre a dependência emocional e a economia da frustração, tá? Mas antes da gente começar, né, a elucidar este tema, eu gostaria muito que, se você pudesse aí se inscrever, tá bom? Curtir, se você gostar desse vídeo, compartilhe. Eu acredito que tem pessoas que gostariam muito de ter essa informação para poder trazer mais clareza para si, tá bom? Vamos lá. Há um sentimento peculiar da nossa época, tá, gente? Então não é o sofrimento do luto trabalhado, nem da perda concreta, é uma outra coisa, né? É uma espécie de fome que não se sacia, uma sede que nenhuma água mata. Eu falo exatamente da dependência emocional e do colapso, tá? Que se segue quando a atenção àquela droga invisível não chega na dose esperada, sabe? Como que eu posso falar para vocês? Freud, por exemplo, ele nos ensinou que o narcisismo não é amor de si mesmo, mas é um investimento libidinal do eu, ok? Então, assim, mas o que a gente observa clinicamente, principalmente hoje, não é algo muito mais radical. O que está acontecendo hoje? É um eu esvaziado de si mesmo, né? Que só existe através do olhar do outro. Não é narcisismo, é só falta, tá? É um self que se constituiu, que precisa do outro como prótese psíquica para sentir que existe. A dependência emocional não é, portanto, um excesso de amor, né? É uma falta estrutural. O sujeito dependente, ele não ama demais o outro, ele precisa desesperadamente do outro para manter uma coesão mínima de si mesmo. O outro funciona como um objeto transicional, tá? Que nunca foi superado. Não é um brinquedo que a criança abandona, é a própria capacidade de estar só que não foi finalizada. E aqui entra a frustração, tá? Mas a frustração madura, aquela que o Winnicott ele chama de destruição criativa, que permite que o outro, fora do nosso controle, né? Como que eu posso falar? A gente está falando, na realidade, de uma frustração traumática, quando a mensagem não é respondida e quando a ligação telefônica cai no vazio, quando o olhar se desvia, né? O que acontece nesse instante? Clinicamente, observamos uma regressão abrupta, né? O adulto funcional dissolver-se, no lugar dele emerge uma criança abandonada, um bebê que não foi visto pela mãe, cuja existência inteira dependia daquela atenção para constituir o mundo inteiro habitável. A reação a essa frustração, meus queridos, nesses casos não é simplesmente tristeza, sabe? É fúria. É uma fúria do impotente que sente seu sustento psíquico ameaçado. Mas por que fúria? E não apenas melancolia? Porque é uma equação inconsciente operando. Se não sou atendido, deixo de existir. Se deixo de existir, alguém deve pagar por esse assassinato simbólico. Então aqui existe um paradoxo cruel, tá? Quanto mais dependente, mais violento o ressentimento contra aquele de que se independe.
O outro é simultaneamente salvador e carrasco. E a frustração, por menor que seja, né, é um atraso na resposta, um tom de voz distraído, né? Ele vai fazer o quê? Detona uma catástrofe interna proporcional não ao fato externo, mas à fragilidade do mundo interno do sujeito. Lacan, por exemplo, quando ele, retomando Freud, ele falava do objeto A, aquela causa do desejo, tá? Que nunca podemos alcançar, mas que sempre perseguimos. Na dependência emocional há uma confusão fundamental, tá? O outro é tomado como objeto A, como aquilo que finalmente me completaria, mas o outro nunca pode ser isso. E cada frustração é a revelação brutal dessa impossibilidade. O dependente emocional, ele vive numa economia perversa. Quanto mais se entrega, mais espera. Quanto mais espera, mais se esvazia de si mesmo para preencher o outro. Quanto mais se esvazia, mais precisa do outro para sentir para poder se sentir cheio. E aí é uma espiral regressiva, né? Uma frustração, você entendeu? Que quando ela vem, não é apenas um não recebimento, é a constatação de que todo investimento foi feito num banco quebrado. Mas por que alguns sujeitos se estruturariam assim? A psicanálise, ela nos mostra que a dependência emocional, ela é frequentemente uma solução de compromisso para um trauma anterior. A inconstância das figuras primárias, a alternância imprevisível entre a presença e a ausência, entre a mirroring adequado e a indiferença. A criança, ela aprende que o amor é instável, que a atenção é escassa, que deve capturar o outro a qualquer custo para garantir a sua sobrevivência psíquica. O adulto dependente, ele repete essa cena originária compulsivamente, escolhe parceiros inconstantes, amigos distantes, profissionais sobrecarregados, recriando a condição de frustração que, paradoxalmente, é o único terreno emocional que ele conhece. Então a frustração, por dolorosa que seja, é familiar, é o inferno que se sabe habitar, sabe? O trabalho analítico com esse tipo de sujeito não é, portanto, analisá-los e nem ensiná-los a não depender, tá? É algo mais dedicado, mais difícil, ajudá-los a construir um espaço interno onde possam existir sem o outro como prótese. É permitir que a frustração ela deixe de ser catastrófica e se tornar apenas frustrante. É a diferença entre o colapso psíquico e os simples desconfortos de ser humano entre humanos. Porque no fim, a cura é nunca sentir a falta. Não é a cura. A cura é suportar que a falta exista e continuar existindo mesmo assim. Pense, reflita, pondere e aprenda. Até breve.